Olá, benditos! Já estamos no 20º dos 24 dias nos passos do homem segundo o coração de Deus. E temos visto que a jornada de Davi não foi nada fácil. Depois de enfrentar a rebelião e a morte do seu querido filho Absalão, Davi finalmente estava retornando ao seu trono em Jerusalém. Mas ainda precisava lidar com o conflito entre a tribo de Judá e as outras tribos, como nós vimos no capítulo anterior. Como se isso não bastasse, um homem ímpio e perverso chamado Sebá aproveitou-se de todo aquele contexto complicado e tocou uma buzina, convocando os homens de Israel para uma nova rebelião contra Davi. Sebá conseguiu apoio das 10 tribos e Davi teve que lidar com a possibilidade de uma outra guerra civil. A deserção das outras tribos foi angustiante, mas a lealdade dos homens de Judá foi maravilhosa. Continuaram leais a Davi e o acompanharam até o seu palácio em Jerusalém. Ao chegar em casa, Davi teve que lidar com as 10 concubinas que haviam sido estupradas por Absalão como parte da sua rebelião. Ele não podia punir aquelas mulheres porque elas não tinham pecado, e nem podia ter qualquer tipo de intimidade com elas porque elas tinham sido contaminadas por Absalão, seu filho. A solução encontrada foi que elas viveriam como viúvas, sendo sustentadas por Davi. O triste destino dessas mulheres é um exemplo de como o nosso pecado muitas vezes tem efeitos horríveis sobre os outros. Elas sofreram por causa do pecado direto de Absalão e do pecado indireto de Davi, que já vinha gerando uma série de consequências. Depois Davi deu uma ordem para Amasa, lembrando que Amasa era o ex-general de Absalão, que agora era comandante do exército de Davi no lugar de Joabe. Davi ordenou a Amasa que reunisse todos os homens de Judá diante dele no prazo de 3 dias. Como estrategista experiente, Davi sabia que a rebelião de Sebá deveria ser cortada pela raiz antes que ganhasse força entre a população insatisfeita de Israel, culminando numa outra guerra civil. Mas 3 dias se passaram e Amasa não apareceu. A explicação mais lógica para a demora dele foi que os homens não confiavam nele, afinal, ele tinha sido comandante do exército rebelde de Absalão, e eles tinham receio de segui-lo e arriscar as suas vidas para lutar sob o seu comando. Para não perder mais tempo, Davi então entregou o comando das tropas para Abisai, que era o comandante da sua guarda pessoal. E ele partiu acompanhado de todos os homens valentes, inclusive Joabe, o seu irmão, ex-comandante do exército do rei Davi. Todos saíram atrás de Sebá. Quando chegaram em Gibeon, cerca de 9 quilômetros a noroeste de Jerusalém, lá estava Amasa, que logo veio se juntar aos homens de Davi. Joabe não tinha qualquer afeição por Amasa, justamente por ele ter escolhido ficar do lado de Absalão, se rebelando contra o rei Davi. Além disso, ele estava no lugar que antes pertencia a ele, a Joabe, como comandante do exército. Joabe aproveitou o momento, aproximou-se de Amasa, tendo uma espada escondida, o cumprimentou e segurou a sua barba para o beijar. Segurar a barba era um cumprimento amistoso, mas Joabe não foi nada amistoso. Puxou a espada e deu um golpe fatal no estômago de Amasa, que morreu rapidamente. Joabe deixou Amasa caído no meio de uma poça de sangue, no meio da estrada, levando todo o exército a interromper a marcha de repente diante daquela cena. A batalha nem havia começado e já estava o comandante morto no meio do caminho. Joabe e Abisai partiram em perseguição a Sebá, mas o exército não os seguiu, pois, como acontece em acidentes de trânsito hoje em dia, todos os que passavam precisavam parar e olhar. Um dos homens de Joabe teve o bom senso de colocar o corpo na beira da estrada e cobri-lo. Em seguida, convocou todos os soldados de Amasa para que apoiassem Joabe e Davi, e então todos o seguiram. Teria sido mais politicamente correto dizer apoiarem Abisai
e Davi, pois Abissai é que estava no comando. Mas, com a morte de Amasa, Joabe, que era um excelente líder, tomou de volta o seu antigo cargo. E os soldados naturalmente seguiram o comandante que os havia liderado com sucesso muitas vezes antes. E ele conseguiu encontrar homens leais a Davi em todas as tribos de Israel. Ainda que Sebá tivesse conseguido reunir um exército, ainda havia muito mais pessoas leais a Davi. Joabe e seu exército chegaram até Abel-Bet-Maaca, onde Sebá havia se refugiado, cercou a cidade, levantou uma barragem contra ela e todo o povo que estava com Joabe começou a bater no muro da cidade para derrubá-lo. Aquela foi uma experiência terrível para os cidadãos daquela cidade. Então, uma mulher sábia, que a Bíblia não dá o seu nome, foi esperta o suficiente para buscar um fim rápido para aquela situação. Ela gritou a Joabe de dentro da cidade e lhe garantiu que ninguém ali estava aliado a qualquer rebelde e que, portanto, eles não mereciam ser atacados. Joabe era um homem prático. Ele não tinha nada contra aquele povo, apenas contra Sebá. Se o povo o ajudasse a pegar Sebá, tudo estaria resolvido. Sebá provavelmente pensou que estaria seguro dentro dos muros daquela cidade. Mas é claro que ninguém está seguro quando corre contra a vontade de Deus. Não há muro alto ou forte o suficiente para proteger alguém contra Deus e contra a sua vontade, que é soberana. Aquela mulher prometeu para Joabe que a cabeça de Sebá seria lançada por ele por cima do muro da cidade. Ela falou com o povo e conseguiu convencer os habitantes de Abel-Bet-Maaca a cortar a cabeça de Sebá, o líder rebelde, e lançá-la por cima do muro para Joabe. E assim a cidade foi salva. Joabe então tocou a buzina, o exército se retirou e Joabe voltou para Jerusalém. E o capítulo termina com mais uma lista de oficiais de Davi. A primeira lista aparece no capítulo 8. E nessa segunda lista são acrescentados 2 nomes: Ira, da cidade de Jair, ou um jairita, que era uma espécie de capelão pessoal de Davi, e Adorão, ou Adonirã, que era encarregado dos tributos ou dos trabalhos pesados. Esses trabalhos pesados eram feitos pelos prisioneiros de guerra, mas às vezes os israelitas também eram convocados para ajudar nos programas de construção do governo. A grandeza do reino de Davi não foi construída apenas pelas habilidades de Davi. Ele sabia como montar e liderar uma equipe eficaz que realmente funcionava e dava excelentes resultados. E no próximo capítulo nós vamos ver uma calamidade nacional. 3 anos consecutivos de fome por causa do pecado de Saul. Sim, Saul já estava morto, mas o rastro do seu pecado ainda prejudicava a terra de Israel. E nós vamos ver a solução que foi dada para sarar a terra amanhã, aqui no canal Bendito, o canal de Fala Fácil. Até lá!